Bom dia, pessoal! Então vamos lá. Na aula anterior, nós falamos sobre os micronutrientes, falamos sobre as vitaminas e falamos sobre minerais. Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a má alimentação e os riscos à saúde. Então, dando sequência. Lembre-se de que quanto mais colorido e variado for a composição do seu prato, mais equilibrada será a sua alimentação. Ou seja, melhor será a oferta de macronutrientes, micronutrientes, fibras e outros nutrientes. Então, significa que quanto mais colorido está o seu prato, mais saudável ele vai estar. Então, pessoal, vamos iniciar agora falando sobre a má alimentação. A má alimentação é hoje uma das principais causas de morte no mundo, na frente, inclusive, do cigarro e da hipertensão arterial. Além disso, uma alimentação inadequada também está relacionada ao desenvolvimento de doenças e problemas de saúde. Então, pessoal, o risco da má alimentação é porque dando sequência, continuidade a longos períodos de má alimentação, você pode desenvolver uma série de doenças e riscos à saúde. Então, inicialmente, você vai ganhar peso, esse peso traz consigo a obesidade e a obesidade traz com ela uma série de doenças. Cuidar melhor daquilo que consumimos diariamente deve ser uma preocupação cada vez maior, especialmente depois de ser comprovado que a má alimentação é uma das causas de muitas mortes no mundo. Então, temos que cuidar da nossa alimentação. A alimentação inadequada foi responsável por 1 em cada 5 óbitos no mundo inteiro. Então, o que significa que é um valor muito alto. Mas quando falamos que a alimentação inadequada, nós estamos falando das consequências que essa alimentação inadequada vai trazer por longos períodos. Não significa que eu comer um hambúrguer hoje eu vou morrer amanhã. Não. O que significa é que um período constante de má alimentação vai te trazer uma série de doenças. E essas doenças são as que matam, viu? Que nós temos aí esse valor de 1 a cada 5. Então, seria por causa das doenças que a má alimentação traz. Para ter uma noção, o Brasil ficou em 50ª posição no ranking dos países que registram mais casos de mortes relacionados com a alimentação não saudável. Foram 195 países avaliados no total. Então, pessoal, nós ficamos numa colocação muito ruim. Significa que a nossa população está se alimentando muito mal. Segundo o estudo, uma má alimentação é uma dieta carente de ingestão de frutas, verduras, legumes, cereais e grãos, além de ter consumo excessivo de chamadas gorduras ruins, sódio e açúcares. Lembram das gorduras ruins? O que seriam as gorduras trans, e também nós temos as gorduras saturadas, que também fazem muito mal, que seria classificada como gordura ruim. Então, pessoal, se na sua alimentação você não tem o hábito de comer frutas, de comer verduras e de comer apenas alimentos com gorduras ruins, que vocês já sabem, porque nós já estudamos nas aulas passadas, ou alimentos que tem com bastante sódio, ou alimentos com bastante açúcar, que seriam os carboidratos, então significa que a sua alimentação está muito mal. Essa constatação veio do comparativo que o levantamento fez entre a comida saudável ingerida pela população de cada país e a comida saudável não consumida. Nesse cenário, a questão que falamos acima foram os pontos em comum entre os dois países associados com a alimentação não saudável. Então, nós temos aí uma série de doenças que vão ser consequências da alimentação não saudável.
Entre as consequências e os riscos da má alimentação também estão as doenças que ela pode ocasionar. De acordo com o estudo, a má alimentação pode acarretar o desenvolvimento de doenças e problemas de saúde como, em primeiro lugar, nós temos aí obesidade e sobrepeso. Obesidade, pessoal, é uma doença e uma doença muito grave, viu? Então, como você pode adquirir obesidade? Devido ao consumo excessivo de gorduras e açúcares, que seriam as gorduras ruins e, no caso, seriam os carboidratos ricos em açúcares. Nós temos as doenças cardiovasculares que estão ligadas ao coração, que são problemas muito graves relacionados à má alimentação, como arritmia cardíaca, pessoal, é o seu coração não ou bater muito acelerado ou muito devagar. Então, seria a arritmia cardíaca, não ter um ritmo constante no seu coração. É uma doença muito grave, porque o indivíduo pode infartar. O ataque cardíaco em si, que seria o quê? A má alimentação, ela vai trazer muita gordura, e essa gordura ela vai causar o entupimento das suas veias e das suas artérias, e esse entupimento pode trazer um ataque cardíaco. Nós temos também a pressão alta, que seria a hipertensão, devido ao uso exagerado de comida salgada, principalmente. A gente tem o hábito de comer comida muito salgada, e também o excesso de alimentação rica também em gorduras e em carboidratos como açúcares. Nós temos o câncer, pessoal, que é a doença do século. Aparece como consequência do excesso de gordura no organismo. Quando você se alimenta de muita gordura, você pode ter um câncer, adquirir um câncer. Não significa, pessoal, que eu vou dizer que toda pessoa que se alimenta com muita gordura, ela pode adquirir um câncer. Não, ela pode se adquirir, mas não significa que todo mundo vai adquirir, entendeu? Eu tô falando das consequências. Pode também ocorrer inflamações no nosso corpo que acabam produzindo hormônios em excesso que provocam danos às nossas células. E essas células que são defensoras e podem trazer o câncer para nós, viu? Então, a má alimentação, ela pode sim ser um dos fatores que levam ao indivíduo a ter câncer. E nós temos aqui também uma doença muito grave, que seria a diabetes tipo 2. Por que a diabetes tipo 2? Porque a diabetes tipo 1, ela é fator hereditário, a pessoa já nasce com ela, viu? A diabetes tipo 2, a pessoa adquire ao longo do tempo. Então, não é fator hereditário. Às vezes a pessoa pode não ter ninguém na família e adquirir uma diabetes tipo 2. Por quê? Porque está ligada ao exagero, principalmente de comidas doces também, e não só de comidas doces, mas também carboidratos como massa, que tem também um excesso aí de gordura. Então, pessoal, essas são as principais doenças que são causadas pela má alimentação: a obesidade, sobrepeso, doenças cardiovasculares, que são doenças do coração, o câncer e a diabetes tipo 2. Quer melhorar a sua alimentação? Então, vamos lá para as dicas para você ter um bom hábito saudável. Embora seja muito importante manter uma boa ingestão de alimentos saudáveis diariamente, isso não significa que você não possa comer alimentos gordurosos uma vez ou outra. Então, pessoal, não significa que eu vou ter uma alimentação saudável, então nunca mais eu vou comer hambúrguer, nunca mais eu vou comer bolo, nunca mais eu vou comer pizza. Não é nada disso. Significa que você precisa balancear a sua alimentação. Não comer apenas frutas e verduras, mas também não comer apenas gorduras e alimentos ricos em gorduras trans, por exemplo. O mais importante é que você desenvolva hábitos alimentares saudáveis, tornando o consumo de alimentos industrializados com excesso de açúcar, soja e gordura
uma exceção. Então, pessoal, os produtos industrializados, eles trazem um risco muito grande à saúde. Por quê? Porque eles têm um excesso muito grande de açúcares, por exemplo, de sódio e de gordura. Uma Coca-Cola, por exemplo, a quantidade de açúcar que vem numa garrafa de Coca-Cola é imensa, pessoal. Vocês não têm noção, viu? Então, os processos de industrialização, ela faz com que o açúcar ele até perca o seu gosto, né? Como na Coca-Cola, que é um exemplo. Então, aqui nós temos algumas dicas para você ter uma alimentação balanceada. Procure consumir 5 porções por dia entre frutas, verduras e legumes. Então, tá aí uma dica. Por mais que você coma batata frita, você coma pizza, você coma bolo, procure sempre ter na sua alimentação diária frutas, verduras e legumes, porque elas vão te ajudar a balancear a sua alimentação. Tente variar o cardápio sempre, deixando o prato mais colorido possível. Dessa forma, você está aproveitando mais os benefícios dos alimentos, principalmente daqueles que você não tem o hábito de consumir diariamente. Então, pessoal, folhas, verduras, deixa o prato bem bonito, que assim ajuda a te ter uma alimentação mais balanceada. Beba bastante água ao longo do dia. E se tomar suco, opte pelo natural. Procure beber 1 hora antes ou depois das refeições. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de comer bebendo água, aquilo ali é muito prejudicial à saúde, pessoal. Porque quando você se alimenta, os sucos gástricos do seu estômago, ele vai ajudar a digerir aquela comida. Aí você pega e joga água junto com o suco gástrico. Então, aquele suco ele vai perder a consistência e ele não vai digerir tanto a sua alimentação, o que vai te prejudicar, viu? Também, ao tomar suco, procure sucos naturais, pessoal. Deixando de lado aquele suco de pacote que são muito industrializados e contém uma porção enorme de açúcares. E beber bastante água. Água, pessoal, não faz mal de forma alguma. A água só faz bem. Se vocês virem por aí alguém falando que água engorda, é mentira. Água não engorda, viu? A água só faz bem para a saúde. Se você beber muita água, só vai acontecer que você vai ao banheiro várias vezes. Evite o consumo de excesso de bebidas alcoólicas e refrigerante, viu? As bebidas alcoólicas, elas têm uma concentração muito grande de fermento, principalmente a cerveja, né? Que é uma das que tem, né, fermento. E os refrigerantes, porque o refrigerante, além dele passar por um processo de industrialização, o refrigerante, eles têm uma concentração muito alta de açúcar, viu? E por último, faça exercício físico. Ter uma boa alimentação é uma grande atitude que você pode ter em relação à sua saúde, mas combiná-la com a prática regular de atividade física aumenta mais ainda para o seu bem-estar, completando também na prevenção de diversas doenças. Então, pessoal, se você colocar a quantidade, seria 50% alimentação e 50% atividade física. Se você conseguir manter os dois, você está com uma boa qualidade de vida. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Um beijo no coração e até a próxima.